Bom dia, paz seja convosco. Hoje nós vamos estudar a terceira lição da revista Família Cheia da Graça, da Escola Bíblica Dominical, cujo tema de hoje é Somos uma só carne, e agora? E o nosso texto se encontra lá em Efésios, capítulo 22 ao 33. Amém? Mas vamos orar então? Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez nos colocamos ante a Tua presença. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor estenda as Tuas mãos, Pai, e que o Senhor venha falar aos nossos corações através desta lição. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos dar entendimento, discernimento, Senhor, sobre esta palavra e que possamos aplicar os Teus ensinamentos em nossa vida, no nosso dia a dia. Assim nós te oramos nesta manhã e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Cujo texto se encontra lá em Efésios, capítulo 5, do 22 ao 33. Vós, mulheres, sujeitai os vosso marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em todo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai as vossas esposas, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo a entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher, como seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Amém? Louvado seja o Senhor, né? Nós precisamos compreender que o casamento não elimina as individualidades dos cônjuges, mas os une em um único propósito existencial. Aprender a conviver com as diferentes e canalizar potencialidade para o sucesso na vida dois. Precisamos entender também que a relação conjugal simboliza um relacionamento de Cristo com a igreja. A vida 2, ela tem dois desafios. Ela tem os seus desafios. São duas pessoas distintas por amor. Decidem viver juntas e construir uma história comum. Para alcançar sucesso nessa caminhada, é preciso soltar diversas barreiras e superar muitas crises. Além disso, é indispensável a determinação. Porém, acima de tudo, é fundamental cultivar a respeito a mutualidade e o amor. Conceituando a expressão uma só carne, né? No caso, o casamento, ela se divide em três pilares: união fisiológica, união sociológica e união espiritual. A união fisiológica a ciência comprova que a mulher veio do homem, mas ambos são diferentes entre si, pois se completam biologicamente. Para a perpetuação da espécie, a relação binária entre macho e fêmea revela sobretudo a grandeza do Criador, uma vez que a estrutura anatômica masculina e feminina possibilita-lhes a perfeita união física. A união sociológica, o patamar sociológico. Antes da criação da mulher, não havia comunhão plena entre o homem e os animais, pelo fato que pertencem a
de espécies diferentes. Gênesis 2,18, a solidão do ser feito à imagem e semelhança de Deus revela como estudamos na primeira lição. O ápice daquilo que se entenda por relacionamento deu quando Deus formou Eva a partir de um elemento retirado de Adão. E é, portanto, destacar que a história da civilização humana é calcada nesta inter-relação homem e mulher. Como Deus falou, não é bom que o homem vive só, né? Farei-lhe uma disjuntora, né? Deus separando aqui uma mulher para o homem. União espiritual. A união conjugal é também um reflexo da natureza divina. O primeiro nome atribuído a Deus no texto sagrado é Elohim, termo hebraico, que revela a natureza e unidade composta por Deus, né? Unicamente de Deus é retratado na união entre homem e mulher. Por isso deixará o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2:24. Duas pessoas em um único teto, hein? Pega pessoas diferentes, né? Famílias diferentes, né? Culturas diferentes e se une para morar dentro de um teto. Só Deus mesmo, né? Só Jesus nesse casamento, porque acontece. Ao decidirem pelo casamento, homem e mulher precisam entender que, doravante, tudo deverá ocorrer em comum acordo. O diálogo e a oração são instrumentos poderosos no alcance desse objetivo. O casal ele precisa manter aberto o canal de comunicação, a fim de bem construir as suas vidas. Entretanto, a comunicação por si só não será capaz de sanar todos os impasses, pois cada indivíduo possui a sua própria visão do mundo. O Espírito Santo, o Divino Consolador, nesses casos, pode ajudar o convencimento e na condução dos desafios impostos ao relacionamento conjugal. O casamento e a mutualidade. Mutualidade é a qualidade ou estado de que é mútuo ou que implica reciprocidade, permutação, uma troca, né? É uma troca. Significa dizer que quando há mutualidade, os envolvidos trabalham para o bem-estar ao todo. Todo bem realizado ao outro redunda em um bem em si mesmo, né? Como afirmou o apóstolo Paulo, Efésios 5:28. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo, né? Se você ama, você cede, né? Certas coisas, certas adversidades, nós às vezes temos que ceder, temos que parar, temos que ouvir. Não é só ser como um ditador, tem que ser assim, assim. Não, tem que ter o diálogo. Tem que ter aquela mutualidade, né? As ações no relacionamento são como sementes que germinam ao seu tempo. O casal ele deve, portanto, a todo custo evitar ofensas e palavras duras. Quando surgir a vontade de agir com grosseria, lembre-se disto: você é uma só carne com o seu cônjuge. É fundamental que os cônjuges vejam-se como de fato são verdadeiros companheiros uns dos outros e não adversários, né? O casamento e a igreja, o casamento ideal. No Antigo Testamento, Deus tratou Israel como esposa e destacou a importância da fidelidade no Novo Testamento. Cristo é o noivo da igreja. O casamento e suas complicações lançam luz à vida espiritual. Efésios 5, do 25 ao 27. O casamento entre Jeová e Israel. Jeová no Antigo Testamento é descrito como marido do povo de Israel, Isaías 54, 4 e 5, e Ezequiel, capítulo 16, do 1 ao 15. Oséias é um exemplo clássico dessa comparação por meio da história desse profeta. Ele demonstrou o seu amor para com o povo israelita. Oséias 2, do 14 ao 23. O Senhor ordenou ao profeta Oséias: vai, toma uma mulher de prostituição. Capítulo 1, 2, versículo 2. O
O obediente profeta tirou Gomer da devassidão e amou-a, dando ela um nome, honra. Uma família de filhos, ele os tratou com dignidade, fidelidade e muitíssimo amor. Porém, Gomer foi infiel, voltou às antigas práticas e mesmo sofrendo as consequências dessa traição, Oséias o perdoou. Oséias capítulo 3, do 1 ao 3. Da mesma forma, Deus revelou o seu amor aos israelitas, quando os liberou do cativeiro egípcio. O Senhor as ordenou honra e riqueza e o fez povo seu e ovelha do seu pasto, dando-lhe dignidade. Todavia Israel cometeu adultério espiritual a seguir outros deuses. Jeremias 2, do 20 e 24 e 3, 6. Mesmo diante da tamanha infidelidade, o povo israelita, após sofrer a consequência de seus atos, se voltaria para Jeová e seria perdoado e restaurado, lá em Oséias 3, 4 e 5. A união de Cristo e a igreja. Mesmo não oferecendo orientações práticas para os maridos e mulheres, o tema casamento esteve presente nos diálogos, nos discursos de Jesus. Ele posicionou-se a respeito do divórcio, Mateus capítulo 10, 2 ao 9, comparou o reino dos céus a um reino que celebrou as bodas do seu filho, Mateus 22, do 1 ao 14. Propôs a parábola das 10 virgens que saíram ao encontro do esposo, Mateus 25, do 1 ao 13. Falou sobre o casamento pós-túmulo, Lucas 20, do 34 e 35, e etc. É fato que Jesus deu muita importância ao tema casamento, tanto que iniciou seu ministério terreno em um evento que pontua o maior voto de fidelidade estabelecida entre duas pessoas, as bodas, João 2,11. Com aquele singular milagre, em Caná da Galileia, Jesus ratificou o valor do matrimônio, instituindo um novo pacto com os homens. E o que nós aprendemos? Não podemos banalizar o casamento adotando o divórcio como prática fortuita. Não é aceitável justificar o fim de uma aliança apresentando como motivo de incompatibilidade de gênios. Busque solução, graça e muita oração à disposição. Atue em conjunto para o sucesso da tua família. Não desista. Deus pode e quer operar um milagre e proporcionar alegria à sua casa. Sabe? Busque oração. Ore muito pela sua família, pela sua esposa. Sabe? E assim mutuamente que ela passa a orar por vocês, compreender por essa união, né? Amém? Deus abençoe. Nós encerramos aqui a lição de hoje. Amém? Fique na paz. Deus abençoe.